Então, vamos tocar o barco aqui. Olha, Um tempão que bizarro, a gente não se né? fala Tem vivo, ainda anos. tá engraçado. Pois é. Então a gente vai gravar aqui hoje no formato de live, o episódio 9 do podcast Deve de Sucesso. Eu sou Ian, vocês já me conhecem. Então estou aqui já no nono episódio e a gente trouxe o Daniel, que estudou comigo na UNB. A gente já se conhece aí um bom tempo. Tem alguns anos aí que a gente se fala menos, porque o Daniel hoje mora nos Estados Unidos. E eu acho que a grande sacada aí dessa jornada inteira foi que, além dele morar nos Estados Unidos, hoje ele trabalha na Microsoft. Então, o cara conseguiu traçar uma jornada aí bem ousada e bem diferente do pessoal que hoje está trabalhando remoto e morando no Brasil. Claro que vão ter vários detalhes aí dessa trajetória aí, que é o que a gente vai conhecer agora. Daniel, conta aí brevemente, se apresenta, a idade que você está, onde você está morando, tem Perfeito. quanto tempo que você está aí nos Estados Unidos, e aí a gente vai conduzindo ali, tentando pegar um pouco do início, mas não é tanto o foco, vai ser muito mais assim, como é que foi essa virada de chave, Sem dúvida, sem mudança, de dúvida. desafios Bom, como você profissionais. falou aí, né? Meu nome é Daniel, estudei na UNB, me mudei para os Estados Unidos em 2018. Hoje eu tenho 29 anos, me mudei, eu tinha 24 anos por aí. E aí cheguei e fui morar em Fargo, na Dakota do Norte. E aí lá é onde tinha o escritório da Microsoft, onde eu comecei a trabalhar para a Microsoft, mas depois eu entro em detalhes como foi todo esse processo até eu conseguir um emprego. Mas aí fiquei mudando, cara, dentro dos Estados Entendi. Unidos. Já morei de Fargo, na Dakota do Norte, fui morar em Seattle, Washington, morei em Las Vegas, Nevada, morei em Miami, Flórida, e agora estou Caramba. morando em Colômbia, na Carolina do Sul. Agora você está morando de forma permanente, né? E, Você se mudou de fato para os Estados Unidos. Mas você passou uma temporada lá durante a graduação pelo programa exatamente, eu de fui um dos intercâmbio Ciência Sem felizados aí que Fronteiras. conseguiu tirar proveito desse programa. Isso foi em 2013. Aí eu fiquei um ano e meio, fiz seis meses de inglês e depois um ano estudando matérias da universidade. E foi, cara, foi a virada de chave aí. Foi o intercâmbio que, tipo, eu era um estudante assim, cara, você lembra, não era nada de espetacular, não. Pô, o primeiro da minha família a entrar em TI, então não tinha familiaridade com a área de tecnologia, então sofri muito nos primeiros anos da universidade. Até que quando eu fui para o exterior, pelas Ciências Sem Roteiros, tive a chance de estudar na NDSU, North Dakota State University, e que é justamente Fargo, que foi a cidade que eu voltei a morar em 2018. E lá foi que, poxa, eu comecei a pegar matérias super interessantes, assim, que eu achava que na UNB era muito acadêmico, sabe? Tipo, as coisas eram muito focado no lado acadêmico e, pô, tu não via uma parada massa que tu poderia construir com programação. Enquanto que na NDSU já foi uma pegada muito mais, meu irmão, vamos criar uma parada massa aqui, sabe? Tipo, sentar e programar e criar software, site, parar. Então, aí ali foi que eu, putz, mano, cara, esse negócio de programação é bom mesmo, hein? E dá pra fazer umas paradinhas massa com isso aqui. E aí, fiquei mais interessado, De foi fato. realmente que eu tive a paixão no curso. E aí, quando eu volto pro Brasil, já começo de 2015, aí eu já volto com outra pegada. Tipo, já era um aluno muito mais focado, aí já arrumei estágio. E aí, realmente, eu descobri que, putz, acho que programação é o rumo mesmo pra mim, sabe? Que de fato, quando você Isso, entrou em 2011 ali na UNB, né? Então, você ainda não tinha dado boom, ainda estava ali, era mais uma engenharia, digamos assim, né? isso. Era a engenharia do pessoal do Cara, videogame. Tem vários motivos que levam o pessoal da TI, mas acabava que não tinha nada não, muito eu específico sou muito ali. grato ao Daniel, 17 anos, cara, que escolheu fazer engenharia de computação. Pô, cara, porque eu vou pegar até um gancho com uma coisa que você fala no seu primeiro episódio, que você menciona a fala do Steve Jobs, né, naquele discurso de Stanford lá, que ele fala que você só consegue conectar os pontos olhando de trás para frente, né? E, mano, é muita verdade, cara. Quando eu lembro que, É bicho, isso. eu tava 17 anos lá pesquisando empregos para o futuro, aí tinha lá engenharia de computação. E foi assim que eu chegou lá, sacou? Caramba. Mano, aí foi um bocado de evento que foi desencadeando, sacou? Que me levou hoje a estar trabalhando para a Microsoft. Mas assim, as coisas vão fazendo sentido quando você realmente olha para trás, sabe? Pessoas te ajudaram no caminho e tudo mais, as oportunidades foram aparecendo. Mas, Esse é o ponto que eu ia tocar, né? Acho que uma coisa que eu tenho percebido aqui com todo mundo que eu converso, claro que a trajetória faz sentido quando a gente olha para trás, quando você está vivendo ela é mais difícil.
Hoje você está na Microsoft, assim, não sei se passou pela sua cabeça que você ia chegar até aí, que você ia fazer todo... Porque para a grande maioria a mudança de país parece ser algo impossível ou muito difícil. Claro que você teve o seu caminho, tem vários que podem chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, vou conversar com o Matheus, que está na HP, morando em San Diego. Tem outras que podem acontecer. Mas o ponto que eu quero te perguntar é: o que você percebia lá com o Daniel de 17 anos e até o Daniel que viveu o período da faculdade, que é o período que você estava aprendendo a programar, conhecer a computação? O que ele fazia? O que ele tinha diferente? O que ele pensava? Ele não deixava passar nenhuma oportunidade que aparecia na frente dele, ele era um cara mais tranquilo. Você contou que o Ciência Sem Fronteiras foi um divisor de águas aí na sua trajetória. Mas qual foi o Daniel que entrou na faculdade e qual foi o Daniel que saiu dela? Entrou na faculdade era um Daniel totalmente perdido. Eu não sabia o que esperar do curso. Como você falou, era... Pô, 17 anos, eu gosto de computador, gosto de videogame, engenharia de computação. Eu não tinha a mínima ideia do que era o escopo, né, de engenharia de computação. Era muito perdido, eu estudava o que você me dava, entendeu? Eu estudava pelo slide que você me passava, pelo livro que você me passava, e era isso, eu não ia procurar informação por fora, entendeu? E aí foi quando teve a quebra, que foi o Ciências Sem Fronteiras, que aí eu fiquei muito mais independente em questão de estudo, entendeu? Se eu quisesse buscar informação aí, buscava, aprendia a fazer as coisas sozinho, entendeu? E o Daniel que sai, cara, é um Daniel, tipo, apaixonado pelo curso, entendeu? Entrei perdido, saí apaixonado pelo curso. E assim, eu sei que o que eu aprendi na universidade, para mim, é uma ferramenta para o que eu quero construir para o meu futuro. Tipo, se você me perguntar, Daniel, seu sonho é você sentar em frente ao computador 8 horas por dia, programar em frente a uma tela, tipo, cara, não é o meu sonho. Não é o meu sonho, mas é uma ferramenta que eu uso hoje, que eu sei que eu sou bom, né? Para conseguir os meus objetivos na vida, entendeu? Então, para mim tem me ajudado muito, é a única coisa que eu sou relativamente decente, que eu sei fazer bem, né? Mas não sei se eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas hoje eu gosto muito da minha profissão e pretendo atuar aí por alguns... Legal. A gente vai chegar lá e vai falar bastante no finalzinho, só para dar um contexto geral para quem... que a gente já se conhece, mas é legal dar esse cenário aí do que acontecia, porque, de fato, muita gente... Cara, cada um teve uma sacada ali. Agora, beleza, você formou no NB, eu lembro que você já tinha um estágio ali, você já... Claro. Como foi seu primeiro emprego? Então, só estagiei uma vez na vida, cara. Esse estágio foi o que eu fui efetivado e tal. E aí o que acontece? Voltei dos Estados Unidos em 2015, eu tinha feito uma disciplina lá que era Modern Software Development, né? Desenvolvimento moderno de software. E aí, a linguagem que a gente usava lá era o C Sharp, que é uma linguagem da Microsoft. Então, quando eu volto para o Brasil, eu vou aplicar para estágio, aí tinha um estágio lá, ó, tem esse desafio online aqui, resolva, saca? E eles falam, eles resolvem qualquer linguagem que você queira fazer, sacou? Aí a linguagem mais fresca que estava na minha cabeça era o C Sharp. Eu vou resolver o programinha em C Sharp. Aí, sou chamado para entrevista, entrei na empresa. Quando eu entro na empresa, os caras falam, mano, tá ligado que um plus pra tu foi que tu resolveu o programa em C Sharp, né? Porque é o que a gente usa na empresa. Aí eu, não sabia, mano. Você não sabia, não tava mais escrito na cabeça. Então, a gente usa C Sharp na empresa, a gente usa muitas tecnologias da Microsoft, Mas, porra, beleza. Maravilha. Porra, aí entrei, aí o estágio me ajudou muito, cara. Comecei a mexer com tudo que é coisa da Microsoft, sacou? Comecei a mexer com C Sharp, .NET, SQL Server, Azure, sacou? Todas as tecnologias do escopo da Microsoft eu tava mexendo lá. Então não foi muito por acaso, foi o primeiro passo ali. Mano, exato, cara. Aonde você ia chegar. Aí é bizarro, algumas coisas vão acontecer. Isso eu não sabia. Eu tô aprendendo agora. Não teve indicação, sacou? Foi tipo, mano, foi um post que provavelmente colocaram lá no grupo de desenvolvedores da UNB e tal. Eu vi, apliquei para a empresa e consegui a vaga, né? Eventualmente eu sou efetivado nessa empresa. E aí eles começam a querer, tipo, ganhar descontos em coisas da Microsoft. E para você conseguir ganhar descontos, você tem que ter, sei lá, funcionários que tenham determinado certificado com tecnologias da Microsoft. Quanto mais... Eles chamam de partner, né? Você pode virar uns partners lá da Microsoft. E aí a empresa fala, pô, mano, a gente vai pagar para vocês estudarem e tirarem esse certificado, porque aí fica bom pra gente, entendeu? Então, mano, a empresa mandou eu estudar para tirar um certificado da Microsoft, sacou? Eu estudei, eles pagaram, não tive que pagar nada. Aí eu tirei os certificados da Microsoft, saca?
Então já foi uma parada que eu poderia colocar no meu resumê. Mano, ó, eu sei programar em C Sharp. Não sou eu que estou dizendo que eu sei programar em C Sharp. É a Microsoft falando que eu sei programar em C Sharp, sacou? Aí tirei o certificadozinho. Aí, beleza. Aí a gente, eu já pulo, já falo a história dos Estados Unidos, como é que... Não, não. É assim, a gente vai seguindo o timeline. Então, esse certificado que você foi tirando aí ao longo da sua carreira, logo no início, eles realmente... Cara, eu imagino que sim. Não sei se pesou na hora da entrevista, sim. Na hora da entrevista, cara, é um se vira nos 30. Mano, resolve esse problema aí. Se tu conseguir resolver, bom. Se tu não conseguir... Mas, para a empresa onde você estava trabalhando, era algo que eles precisavam. Não para, tipo, a questão de eu aprender, mas era porque, tipo, se você tem funcionários que têm um certificado, é mais fácil você conseguir os descontos lá da empresa parceira. Entendi. E aí, beleza. Isso já era uma tecnologia que você trabalhava, estava no dia a dia ali, era mais questão de formato de prova mesmo. Você foi aprender, eu imagino. Cara, eu fiquei... Agora, quanto tempo você ficou nessa empresa? Entre estágio e contratado, uns 3 anos e meio. Não lembro quanto tempo de cada, mas 3 anos e meio, acho que. Aí você formou ali em 2015, Não, 2014? 2016, foi não? Cara, 2016. Deve ser. Cara, cada um formou no ano, é muito difícil. Eu atrasei, né? Porque eu fiquei um ano um ano e meio, então foi. Uhum. Ou seja, a gente já tá falando ali 3 anos e meio, 2018. Isso, eu saí do Brasil, pronto, eu entrei na empresa no começo de 2015, fui sair. Essa trajetória que eu gosto de que o pessoal acompanhe aqui para entender assim, ó, o cara era normal, ele fez coisas normais. E alguma hora alguma coisa aconteceu. Exato, Então, várias exato. coisas foram Mas acontecendo. entrei na empresa. Beleza. 3 anos e meio. O que aconteceu assim? Vou mudar de país. Não é do dia para noite. Como é que foi essa maturação? Quem era o Daniel de 2018 ou antes de 2018? Formou na NB, diplominha na mão, certificados de Microsoft. Então, o cara tava criando uma boa base ali de currículo, de experiência. Agora, mudar de país, onde é que surgiu isso? Como é que isso aconteceu? Muito importante, né? Que foi o fato de eu conhecer a minha esposa, a atual esposa, quando eu fui fazer o intercâmbio em 2013. Cara, eu fui fazer o intercâmbio em 2013, no meu segundo dia, eu já conheço minha atual esposa, sacou? Segundo dia, mano. Vocês conheceram o quê? No Starbucks? Não, ela era estudante encarregada de mostrar o campus para os estudantes internacionais, sacou? Então, então se o meu voo tivesse chegado na hora lá, eu tinha conhecido ela no primeiro dia, mas como atrasou, terminei conhecendo ela no segundo, no evento lá. E foi isso, cara. Conheci ela em 2013, né? Pelo Ciência Sem Fronteiras. Quando eu volto pro Brasil, eu já volto sabendo que eu ia casar com ela, sacou? No Brasil. Mano, cara, foi uma vida em um ano ali, um ano e meio pra vocês viverem. Cara, era um relacionamento que tinha prazo de validade, né? Eu ia ter que voltar e eu ia ter que ficar no Brasil. Então, pra não deixar o relacionamento acabar, ela queria ir pro Brasil também. E aí, pra ficar legal no Brasil, a forma mais fácil era casando, sacou? Então, esse foi o meio. Tanto que a gente casa no Brasil em 2015. Pô, eu casei ganhando salário de estagiário, sacou? Mano, sem preparo nenhum pra estar casado, sabe? Mas casamos em 2015, ainda como estudante da UNB, ainda estagiando, mas foi isso aí. Então, beleza. Esse foi já tinha um plano sendo traçado, sim, então, há muitos anos. A gente morando no Brasil de 2015 a 2018, tipo... cara, era outro cenário para quem trabalhava em TI. Você tá pensa em 2015, 2018. Ganhando real. Abrir empresa ainda, ali tudo. Isso, as empresas não tinham condições de pagar bem, sacou? Então, assim, tipo, eu tava ganhando um pouco. Mas assim, eu não imaginava, na minha cabeça eu não imaginava que, tipo, porra, eu tinha condições de ganhar muito mais, sacou? Pra mim isso era coisa que acontecia com os outros, mas comigo não ia acontecer, entendeu? Eu achava que eu não tinha o conhecimento pra ser daqueles caras de TI que ganhava muito, entendeu? Eu não sabia o quanto minha mão de obra é valorizada aqui no exterior, entendeu? Só que aí, cara, até... Então, com o casamento, o planejamento, de fato, quem casa até com a pessoa dos Estados Unidos tem direito a emigrar legalmente, né? Não tem que fazer nenhum trâmite. Tem que fazer. Tipo, quando você casa no Brasil, esse casamento não é válido nos Estados Unidos, sacou? E meio que aplicar para
tradução do teu casamento para os Estados Unidos, né? Então a gente aplicou, aí saiu o resultado, a gente levou um tempo e aí finalmente se mudou para os Estados Unidos. Cara, leva de um ano, foi um ano e meio, assim, eu acho, de processo, sacou? Para você receber. Mas aí o bom é que quando você entra nos Estados Unidos, você já entra com green card, saca? Tu entra. Então você já foi como Eu não sou cidadão, você cidadão. tinha direito a ficar Eu tenho um green permanentemente, card, poder eu tenho a trabalhar. permanência, o direito de. Você tem um Social Isso. Security também, que é Isso. o CPF americano, né? Que hoje, acho que o grande X da questão é que a gente daqui, sem o CPF americano, vou chamar assim para ficar mais fácil, a gente não consegue trabalhar nos Estados Unidos. E eles são muito rígidos quanto a isso, não tem muita conversa. Tanto que a gente trabalha como contractor, que na prática é como se uma empresa contratasse outra empresa, né? Um B2B ali, um business to business. Muito bacana. Então a parte de papelada e imigração estava resolvida. E aí, chegou, vocês dois de mãozinha dada nos Estados Unidos, você ainda programador ali, você já tinha uma base. Como foi? Você já foi. Então você já sabia que você ia poder competir no mercado americano Um americano comum, com um exato. americano comum. Sem nenhum tipo de barreira que a gente tem aqui do Brasil e limitação, que é a empresa querer contratar a gente, superar a burocracia. Aí eu te pergunto, você estava preparado para esse desafio? Você sentia que estava no nível? Ou por algum motivo a gente tem essa síndrome que o Brasil não está preparado, não ensinou a gente direito, a UNB ela é 1000 vezes pior do que a universidade que você estudou no Ciência Sem Fronteira, ou que eu estudei, que foi a DNC Tech. Eu tinha essa impressão, que eles aprendiam muito mais que a gente. Chegavam muito melhores preparados e prontos para o mercado de trabalho, enquanto a gente estava saindo ali como que ainda precisava de alguns ajustes. Mas você já trouxe uma experiência prévia do primeiro emprego. Como é que foi essa chegada e a procura por emprego até aparecer na Microsoft? Alguns pontos, né? Eu já tinha a vantagem, por exemplo, de ter o Social Security Number, né? E também eu já tinha a vantagem de ter o inglês. O inglês estava afiado, minha esposa é americana, a gente só se comunicava em inglês, então o inglês estava afiado. Hã? Que é erro. Não teve erro. Então, quanto a isso aí, eu estava tranquilo. Eu sabia que eu ia entender o entrevistador, sabia que eu ia conseguir me expressar bem, né? E aí tinha a questão técnica. E aí, quando eu sei que eu estou querendo voltar para os Estados Unidos, eu já comecei a estudar. Sacou? No meu tempo livre, eu já começava vários processos de entrevista e tudo mais, estudava. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu ainda fico trabalhando um pouco para minha empresa no Brasil, né? Mas ganho algo ganhando em real ainda, meu Deus. E assim, a empresa foi muito gente boa comigo, sabe, cara? Tipo, falando, não, Daniel, quando você arrumar aí sua empresa, você nos fala, tudo bem, parará. E, sabe, eles foram muito parceiros. Teve um apoio ali, é um agradecimento, talvez, pelo tempo de Cara, eu serviço tenho contato com eles até hoje, sabe? São pessoas assim, tipo, realmente me ajudaram muito na minha carreira. Mas, enfim, eu estou estudando para... E como foi esse estudo, essa preparação? Onde é que você buscou informação? Cara, eu lembro de abrir YouTube, de praticar programação em si. Aí tem vários sites, né? O que eu mais uso hoje em dia é o LeetCode, né? Que vai ter vários problemas lá, você vai lá, resolve, essa coisa você tenta resolver da melhor forma possível. E é o que muitas empresas recomendam, inclusive, para você praticar, né? O LeetCode. Mas você já tinha uma ideia do formato. Mas então, o que você não espera é que, cara, cada entrevista é uma entrevista. Tipo, você vai... É um vestibular por vez, um concurso por assim, vez. Essas grandes empresas tech, elas focam nesse escopinho aí, de tipo, resolve um problema de código em 30 minutos aí, sei lá, sabe? Você chegou a aplicar para várias diferentes? Apliquei. Assim, tá, como é que aí, você chegou na Microsoft? Voltando, né, eu chego em Fargo, na Dakota do Norte, que era a cidade da minha esposa, eu não conhecia minha esposa, eu chego lá. E lá eu já sabia que tinha um escritório da Microsoft. Então, pô, na minha cabeça eu pensava, pô, vou tentar aplicar para a Microsoft, né? Exato. Mas eu fui aplicando para várias empresas, sacou? E, assim, na minha cabeça, cara, eu não tinha noção de quanto que eles pagavam para um desenvolvedor, sacou? Então, eu lembro quando eu tinha uma conversa com a minha esposa no Brasil, e ela falou, não, que minha mãe trabalha em banco, e lá eles pagam pro cara da TI $50 mil. Isso em 2015, 2018. Eu, $50 mil? Não é possível. Eu ganhar $50 mil? Não, tá, isso é um absurdo, né? Aí, enfim, aí eu apliquei para várias empresas, aí fui na primeira entrevista lá. Aí sentei, vários engenheiros sentados numa mesa lá, e eles ficavam me perguntando, aí pediram para eu abrir um código lá na tela. Então, calma. Então, a primeira coisa que você aplicou online... Isso. Mandei o currículozão. Aí te convidaram
pra Presencial. entrevista. E essa Não, entrevista era presencial. presencial. Oh, Meu Deus, né? Não tinha, a gente não tá falando de pandemia ainda. Você foi lá no isso, mano, escritório, bonitinho, demais. arrumado. Mas, cara, eu comprei um Nervosíssimo terno. ou Minha não? esposa fez eu comprar um terno, cara. A gente gastou o dinheiro que a gente tinha pra comprar um terno pra ficar todo engomadinho e ir lá, sabe? Porque é a primeira impressão é que fica, segundo ela. Mas, enfim. É, Com aí... Ô, e me certeza. ajuda aí, Ian. Se eu estiver falando e pulando, vai cortando. Não, velho. Aqui a gente vai conduzindo, aqui é um bate-papo. Aí, primeira entrevista, te chamaram, você acreditou assim, você Não, é tava tranquilo. Você falou, não, claro que pô, eu me sabia, chamaram, porque beleza. Eu eu apliquei pra sabia. vaga. Você lembra pra que vaga você aplicou? O que ele tinha de Não, requisitos? eu Você lembro tinha que todos era também eles? coisa de escopo da Microsoft. Foi o que eu priorizei. Eu priorizava as tecnologias que eram no escopo da Microsoft, que era o que eu estava Uhum. trabalhando, que teoricamente eu teria mais chances, né, de passar. Então, todas as empresas utilizavam as tecnologias que eu já estava familiarizado, né? Ou seja, o trabalho que você fazia no Brasil, o que você aprendeu, quando você Isso, foi a mesma aplicar, vaga, era os a mesma vaga, requisitos e praticamente. tal. Tinha- Então, era algo mais tranquilo. Então, quando eu vou na primeira entrevista, Legal. eles basicamente pediram, meu irmão, mostra aí o código que você já escreveu e me explica aí o que é, por que você fez as coisas dessa forma, parará. Foi assim a primeira entrevista, qual que foi. Então, já quebrou minhas pernas na questão de, Sem muito. tipo, do que eu vinha treinando, sacou? Eu vinha treinando para programar na hora, lá eles falaram, mano, me mostra o que tu Aham. já fez, sacou? Aí, aí eu pá, mostrei, o cara ia lá perguntar umas Caramba. questões, parar, não sei o que, eu não, eu fiz isso dessa. E Era um mostrava o que? Era um computador, tinha um computador? Era no computador lá, aí quadro? abri o códigozinho e aí eu mostrava, sacou? Uhum. Tipo, coisas que eu tinha feito, parar, e, e eles faziam perguntas a respeito do código que eles estavam vendo na tela lá. Aí, enfim, cara, eu sei que eu saí da entrevista assim sem saber. Pô, será que eu fui bem, não foi? Você consegue lembrar alguma pergunta que te chamou a atenção, que você Nossa, cara. gravou na sua memória daquela época? Ou foram coisas, de certa forma, Dessa básicas, entrevista em assim, de específico foi tudo? tipo, como que você criou suas APIs, como que você estava conectando ao seu banco de dados, como... Você não sentiu nenhum tipo de tentar te Não, derrubar, não, um peguinho ali não. muito específico? Você acha que eles queriam conhecer o E, jeito que você exato, programava, que você exato. pensava, como é que você faz suas coisas? E eu acho que, Legal. sei lá, às vezes por Fargo ser uma cidade menor, sacou? Às vezes a competição não era tão alta assim, entendeu? Então, só de eles conhecerem alguém que sabe programar na Hum. tecnologia, às vezes ele, pô, beleza, o cara já tem experiência nessa área, vamos contratar um moleque, a gente só quer saber mesmo se ele sabe ou não do que ele tá falando, né? Então não teve muito peguinha, não, né? Eles foram bem mais assim, cara, mostra o que você sabe fazer, você vê que Isso foi a primeira. Quais foram as outras etapas? Aí, beleza, você saiu de não, lá do cara, foi escritório desse dia muito ou rápido, é mano. tudo junto? Eu fui Acontece a tudo primeira junto? vez, a primeira vez eu acho que eu só encontrei com o pessoal lá e foram perguntas bem básicas. Aí quando me chamaram para a segunda vez, eles já falaram, traz um computador contigo. E Uhum. foi a questão dos códigos lá que eu acabei de falar, né? E aí, depois dessa Uhum. entrevista, eles já me pedem para ir para uma salinha para esperar. Não, aí eles me perguntaram, antes de mandarem para ir para essa salinha, eles perguntaram, Daniel, qual a sua pretensão salarial, né? Olha, na minha cabeça E negociando agora? naquele tempo. Mano, Ian, não tinha ninguém, velho. Não tinha ninguém como parâmetro, sacou? Alguém que me desse uns toques do como é que funciona a profissão no exterior. Não tinha, velho, naquele tempo. Você não Sabia, sabia nada, na verdade. não, Não tinha nem range nada. Aí o salarial, que você não tinha onde acontece? pegar essa Aí na minha informação. cabeça eu lembrei, né, pô, a minha esposa falou que eles davam US$ 50 mil, né, pra um desenvolvedor, né? Então, pô, eu vou jogar 60, que aí eles jogam pra baixo 50, fechou. Negócio, eu ia na Negociação de minha salário cabeça, ao cara, assim, isso vivo. fazia todo sentido, sacou? Pô, vou fazer isso, né? Então, quando eles me perguntaram, Daniel, qual a sua pretensão salarial? Ela vai, eu, né? Não, US$ 60 mil aí por ano, acho que é justo, né? Pelo trabalho que eu vou desenvolver aqui, parar. Eles, não, muito bem, obrigado, você pode aguardar na salinha, já a gente te chama. Aí, beleza, eu vou pra salinha. No que eu vou pra salinha, eles me chamam de volta, meu irmão. Aí eles já chegam com contratos assim na mesa, ó. Pá! Daniel, a gente quer te... Mano, foi tipo, Da hora, foi bate bizarro. pronto. Aí eles chegam assim, eu esperei um tempo, sacou? O tempo que eles deviam estar imprimindo a papelada para eles, Daniel, a gente quer te oferecer US$ 75 mil ao ano. Ou seja, eles me ofereceram 15 mil a mais do que eu tava pedindo, sacou? Os benefícios, sacou? É plano de Caramba. saúde, auxílio academia, é um bocado de auxílio. É isso que eu ia perguntar. Para quem tem o visto de trabalho, pode trabalhar Uhum. legalmente, normal, como qualquer cidadão. E, Funciona e como se fosse uma CLT, é isso? Então tem outros claro que vai depender benefícios de empresa para também. empresa. Tem empresa que vai oferecer umas coisas e Claro, outras claro. não, sacou? Não é tão rígido quanto a CLT, porque a CLT, sei lá, o cara é obrigado, a empresa é obrigada Tem décimo que dar vale, terceiro, essas coisas. transporte, Tipo, paga aqui a empresa não é alimentação. obrigado, mas eles dão porque eles querem Aham. manter o funcionário, sacou?
Aí, Entendi. cara, mano, E olhou aquele papai. A oferta a apareceu ali, não sensação, foi um e-mail, velho, não foi foi um um dos dias mais felizes da telefonema. minha vida. Foi tipo, cara, eu conquistei alguma coisa, sacou? Foi um sentimento, assim, incrível. Velho. Aí, meu irmão, chorando por dentro, assim, eu mantive a postura, né? Não, muito obrigado, não sei o que, parar. Aí, porra, ia começar a trabalhar pra empresa. Ó, só uma pergunta. setenta e Eu não cinco lembro mil dólares quanto é que lá tava em acontecendo 2018. naquele Foi ano lá. logo Era que o você quê? Uns chegou? R$ 3? Já tava Ah, pra devia 4? ser 4 e pouco. Mas o X é que. É, eu acho que já tava 4, sim. Mas o X que eu quero tocar é que 75 mil hoje é um salário que o pessoal quer, por exemplo. E você estava entrando com 3 anos de Eu tinha experiência, mais ou entrado menos, nessa 2 anos e empresa, eu iria pouco. entrar como Software Engineer 2, né? Que é como se fosse um... Como é que é aí no Brasil? É uma É, escala de júnior, porque eu sei que varia, né? É bem diferente. Eles consideram o quê? Que cara, eu acho parâmetros? Anos de que vai ser a experiência, formado? sacou? Se eu tivesse chegado lá e sido mandado mal como, sei lá, alguém que está começando na área de código, eles iriam me contratar como Software Engineer, sacou? Alguém que sabe, mas não manja tanto. Como eu já sabia alguma coisa, já tinha um pouco mais de experiência, é Software Engineer 2. Aí quando você é sênior, aí você vai, mano, você já é o cara que realmente toca. Tá dominando ali. Aham. Beleza, então Software Engineer 2, uma oferta salarial boa, você já entendia como é que funcionava imposto, essas coisas, você achou assim, Nossa, cara, tá mas é ótimo, até como resolvi foi o que eu minha te vida falei, eu apliquei aqui. para várias empresas, né? Então essa foi a primeira. Aí recebi. A primeira deu certo. Na Então, primeira já cara, deu aí a certo. confiança vai lá em cima, sacou? A confiança vai lá em cima. E aí tu vai aplicando para as outras empresas e, mano, eu tava. Como eu te falei, eu não sei se era porque a cidade era pequena, sacou? Então, tipo, nem se devia ser menor. E eu tava. Aham. Isso é verdade, a gente tem que lembrar que você estava procurando vagas Exato, presenciais na sua cidade. A gente não tá falando de trabalho exato. remoto, Ninguém. senão ninguém falava nisso ainda. Remoto era só o freelancer que você queria pagar Perfeito. pouco lá na China, Exato, na muito Índia, importante era isso. mencionar isso. Então, como eu tava indo presencialmente, né? Assim, eu tava acumulando, cara. Tipo, toda empresa que eu ia tava conseguindo as vagas, sacou? Então, mas aí era aquela, tipo, como eu já tinha Caramba, oferta em mãos e eu já tava para começar na outra empresa, eu chegava, ó, amigo. você meteu o Não louco, fiz é isso, né? Mas eu 200 mil chegava, dólares. amigo, ó. Eu era muito humildezão, cara. Não tinha ninguém, meu irmão, pra me pegar na mão e me explicar, velho, como fazer as paradas. Aí, Não tinha pô, mano, podcast não pra tinha, velho, não tinha uns assistir. podcasts pra assistir, cara. Aí eu chegava e falava pra empresa, ó, essa empresa aqui X já me ofereceu 75 mil, parará, pô, se você puder oferecer mais, tô aceitando, entendeu? Aí a empresa vinha, oferecia um pouquinho mais, sacou? É, e aí eu acho que, tipo, nessa brincadeirinha eu fui aprovado em 3, sacou? Antes de eu conseguir. Uhum. Você não tinha Não, respondido aí nada para a depois de ter Microsoft passado ainda. dessas 3 foi que eu consegui a entrevista da Microsoft. E até que eu entre mais em detalhes da Ah, entrevista da Microsoft, eu legal. entro, mas aí quando eu faço essa entrevista, tudo mais eu falo, ó, já tenho outras empresas que estão querendo, eu já estou para começar a trabalhar em uma dessas empresas, então assim, se for receber oferta, tipo, tem que ser rápido, velho, porque senão eu vou começar a Isso é trabalhar rápido. já. Foi uma parada que eu deixei avisado para eles. E aí foi coisa rápida, assim, a Microsoft também, o processo andou bem rápido, eles já me deram uma oferta bem rápido também. Que é o que acontece quando dá certo, né? Você vai passando as etapas ali na velocidade da luz, praticamente. Às vezes acontece de ser tudo em pouquíssimos dias. E a gente está, às Uhum. vezes, esperando que demore mais tempo. Caramba, beleza, aí você aceitou, começou. Você está lá em 2018, começando a trabalhar na Microsoft, falando assim, Nossa, cara, agora então, vai. quando chega a oferta da Microsoft, assim, eu nem negociei. Outra coisa que hoje eu vejo que eu fiz errado, de eu não ter negociado a minha primeira oferta da Microsoft, né? Tipo, mas, pô, quando chega o e-mail, mano, a gente quer te contratar, e aí eles já dão uma bolada, cara, assim, a oferta dele já era muito superior às outras que eu nem cogitei, tipo, negociar, sacou? Hoje eu sei que eu poderia ter negociado, ter entrado numa posição, um nível acima, e, tipo, poderia estar numa situação melhor hoje, sabe? Se eu tivesse negociado, mas com aquela cabeça assim, e de qualquer forma eu sou grato, velho. Foi, assim, foi incrível o que aconteceu, bah, consegui a posição na Microsoft, entrei lá em 2018, em agosto de 2018, entro na. E aí, como é que foi o primeiro dia? Trabalhar ali, acreditou agora. Você contou para quem Cara, eu primeiro? imagino que eu tinha Você tá nos contado Estados para Unidos. os meus chefes lá da empresa passada, sacou? Porque, tipo, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter a entrevista da Microsoft, eu fazia perguntas, eu, mano, e se eles me perguntarem isso, me ajuda, Me sacou? Tipo, ajuda. me socorre. E os caras, velho, sabia que eu ia deixar eles, velho, mas foram de coração aberto, assim, me ajudavam, sabe? Aí eu acho que foi com eles aí que eu devo ter falado primeiro, e claro, minha família, né?
Mas, Uhum. foi isso. 2018 eu entro e, cara, é incrível. O escritório era coisa de. O que você encontrou ali? Porque Uhum, você já teve uma experiência com uma uhum, empresa muito boa aqui no Brasil, e até te ajudou bastante aí no tempo de chegada, uhum. essa transição de país. E o que você encontrou? O que você esperava? O que você encontrou? Isso é muito legal, né? Porque a gente imaginava que, cara, os escritórios muito bonitos, o campus muito legal, né? Assim, onde os escritórios são instalados. E o que você encontrou ali de Cara, ambiente eu de imaginava trabalho? que eu ia encontrar tipo, só americano. Eu ia ser o estrangeiro, né? Eu ia ser o gringo, né? O Coisa gringo. nenhuma, cara. O que tinha de gringo no escritório era absurdo. Tinha russo, indiano, de brasileiro eu era o único, mas tinha outros latinos e tudo mais. Uhum. O que eu esperava encontrar e eu encontrei era um escritório assim de coisa de primeiro mundo, né? E realmente o escritório era lindo, saca? Tipo, aquelas salas assim que você vê mesmo de cheio de videogame, não sei o quê, sala de jogos, bebida e comida de graça, sacou? Tu ia lá. E o pessoal Mano, usa essas então, coisas? sabe Como qual é que que é? é? É estressante? O que você Quando eu encontrou ali? entrei, eu Você começou a pensava que eu ia usar, trabalhar e sacou? tal. Nossa, vou chegar aqui, vou jogar videogame. Coisa nenhuma, mano. Se eu joguei videogame 5 vezes, assim, nos anos que eu passei lá em Faco, foi muito, sacou? Tipo, não tá focado lá, sacou? Tu tem que entregar, então Caramba. tu termina, tu tá trabalhando mais e não tem tanto tempo pra gastar. Agora, quem usava bastante era a galera de vendas. Porque não era só a galera de TI, apartamentos lá também. Então, a galera de Hum, vendas, pô, direto os bichos estavam lá jogando, velho. entendi. Tomava uma surra no FIFA deles lá. Ah, até desanimei. E aí você Uhum. começou a trabalhar com o desenvolvimento em si. E como é que funciona essa organização interna? Você foi jogado num time? Era Cara, ágil? Era o quê? Como é que é o dia a era dia ágil. A lá? gente tinha o que a gente chamava de stand-up meeting, que é tipo, a galera vai, fica em pé mesmo, saca? Aí tem um stand-up meeting, é De isso mesmo. verdade. Era tipo 15 minutos, sacou? A gente tinha um Kanban lá, as tarefas, tudo mais na tela, a gente ia falando, ó, tô fazendo isso aqui, tô atrasado nisso, parará. E rolava muito a questão da confiança, sacou? Tipo, eles te dão uma parada, mano, resolve esse negócio aí, se você tiver travado, pergunta e tal, mas assim, é seu, sacou? Se vira. O que você encontrou de nível de coworkers, de companheiros de equipe ali? Uma galera muito boa? Ou mesmo sendo a Microsoft, ainda tinha uma galera que tinha uma Tinha, deficiência cara, de tinha. Isso foi uma técnica, parada, vamos chamar outra assim? coisa que eu pensava que eu não ia encontrar e eu encontrei. Eu pensava que, pô, Microsoft deve ser só a galera, só os Jedi Só os e tal. Jedi E, aqui, eu mano, não sou é o jovem necessariamente assim, não. gafanhoto. Tipo, tu vê que é gente como a gente, né? Ou então, ou a galera que não mandava bem de código, sacou? Mas tinha que conseguir a posição lá. Porque, assim, é um vestibular, né, cara? Pra você passar no processo seletivo é um vestibular. Se você estudou pra passar no vestibular, você tá Uhum. dentro, saca? Agora, se você vai mandar bem na performance lá, é outra coisa, sabe? Eles têm os annual reviews e tudo mais, que aí se você não estiver mandando tão bem, tipo, tu já tá meio que no caminho de ser mandado para fora da empresa, sabe? Se você estiver mandando bem, você vai receber recompensas, né? Aumentos, bônus e... Agora, e o nível de dificuldade entre o que você tinha acumulado de experiência, mais os estudos e o seu dia a dia? Estava Não, compatível ou você teve que tava ralar compatível, muito? cara. Tinha uma outra tecnologia que eu tinha que correr atrás, porque eu não sabia mexer e tal, mas assim, nada muito diferente do que eu tinha experiência, tinha vivido na minha outra empresa, sabe? E assim, como quando eu entrei na Microsoft, eu entrei com uma posição bem básica, tipo, era software engineer, sacou? Então, eu ia entrar como software engineer 2 nas outras empresas, eles estavam me oferecendo menos, a Microsoft entrando numa posição abaixo, eles estavam me oferecendo mais, porque a Microsoft consegue bancar muito mais. Então, assim, quando eu entrei, já não esperava, acho que já não estavam esperando tanto de mim. Então, tipo, as tarefas que estavam sendo delegadas para mim eram coisas que, nossa, de boaça, sacou? Tipo, eu ia lá e resolvia tranquilo, sabe? Então, não Tranquilo. achei assim que foi muito difícil no começo, justamente porque, sei lá, eu não entrei como sênior, né? Eu imagino que se eu tivesse entrado como sênior, eles iam chegar, meu irmão, ó, é isso aqui. Mas será que também eles não têm um processo bom de onboarding? Pô, tá bem estruturado, já se Então, muitos isso vai de time para certificados? time. Eu já tive experiências que eu trabalhei com que eram totalmente desorganizados, e times que são bem organizados, sacou? Que a parada não vai chegar em produção se não tiver redonda, saca? Enquanto que tem times, irmão, que é, ó, pá, quebra e conserta e quebra. Então, mesmo na Microsoft, você vive o dia a dia Sim, de um sim, time de sim. TI comum ali. Já teve a loucura, já teve Já, aquela calmaria, já, tudo cara, tranquilo.
é o que eu tô falando, é tipo... Isso você começou em Fargo como software Na engineer 2. Microsoft eu Já comecei tem como quanto um, tempo você tá? está na Microsoft? Comecei com Com um. e Os outros te isso, ofereceram por dois e a exemplo, Microsoft te hoje, ofereceu cara, tem um. 5 anos, sacou? E assim, tem mid-níveis dentro de cada nível. Então, se você é um software engineer um, tem 2 níveis dentro desse software engineer um, sacou? Se você é software engineer 2, tem 2 níveis dentro desse software engineer 2, sacou? E, e sênior, acho que você fica 3 níveis no sênior, saca? Então, por exemplo, eu vou virar sênior agora, sacou? Esse ano. Eu ainda sou. Caramba! Ou seja, depois de 5 na Microsoft, mais 2, 7, 8 anos, agora você está entrando no nível senior real, digamos Isso, assim. carimbadinho com a Big Carimbadinha pelo Tech. Mas assim, Mobitech. se eu fosse para qualquer outra empresa, tá? Mas Com assim, certeza, mano, eu claro. nem reclamo, cara. Assim, tá de boa, meu Software Engineer 2 tá tranquilo. Mas, assim, eu sei que a pegada vai mudar quando eu virar sênior, a exigência vai ser muito mais alta. Claro, o salário aumenta e tudo mais. O que você acha que vai mudar ali? O que você já sabe que Cara, vai é mudar? porque assim, quando você entra no sênior, já te espera, tu já tá mais que migrando ali para aquela, ou tu vai se virar aquele management, sacou? Tu pode virar um senior management, aí eu vou ter a galera que eu vou estar gerenciando, ou É mais próximo isso, do Engineering e eu Manager, posso né? Alguma também, coisa ou eu assim. posso virar, tipo, IC, né? Posso virar um principal também e tal. É, eu não sei se eu vou terminar indo para a área da gerência, eu ainda não sei, cara, se eu realmente vou querer gastar tempo com pessoas ou com código, saca? Uhum. Mas, Mas é uma decisão que honestamente você vai ter falando, que tomar cara, em as algum coisas que eu momento, né? faço aqui, pra mim, já é coisa de sênior. Sacou? Em qualquer outra empresa, era coisa de sênior, fácil. Eu só chamei esse assunto porque é algo que a gente não abordou aqui e eu imagino que quem chegou ao episódio 9 Uhum. já adquiriu uma certa maturidade. Não sei quanto se acompanhou, acompanha o mercado brasileiro, mas o apagão aqui chegou no ponto, por exemplo, a gente conheceu o Antônio aqui no episódio 7, 6, não vou lembrar exatamente. Mas o Antônio com 7 meses, 8 meses, 9 meses, mais um tempinho de Apple Academy ali, mas diferença real não deu um Ô, louco. ano, já virou senior. Pela faixa salarial, pela necessidade no Brasil. Aí é um negócio que você pode fazer um comentário, não é bem para abrir uma discussão para a gente não se esticar. Mas assim, o que é o senior de verdade? Assim, o que se enxerga ali que é essencial para esse cara ter? Porque assim é muito claro Aham. que não é crítica a ninguém, mas assim o senior ele precisa ter experiência de anos de vivência, de passar por desafios, de resolver muitos problemas, de lidar com muitas pessoas para ele de fato chegar num momento que ele pode resolver uma situação ou fazer as perguntas certas ou até mesmo Uhum. acionar ajuda quando necessário. Eu imagino que os meninos ou muita gente que entrou no mercado e acabou pegando esse boom, passando Ah, por umas promoções assim meteóricas, claro que por mérito deles também, mas muito mais por uma necessidade de mercado. O que eles precisam para garantir que eles vão chegar lá num nível de fato senior? Quais são as características do senior da Microsoft? Ou que você fala assim, ó, eu já sou senior porque eu tenho A, B e C de características, eu vi isso no meu chefe, eu vi isso nessa galera que é surreal lá. Mas sem isso, dificilmente você é um Cara, senior, principalmente, tu além de um tem que ter o título. conhecimento técnico, sacou? Tu tem que realmente ser um cara que, se alguém falar alguma coisa, tu não vai estar surpreso. Ah, o que é isso? Que tecnologia é essa? Não, tu tem que estar atualizado do mercado. Tu vai ser um senior se tu tiver estado técnico, tu tem que conhecer o produto da tua empresa, sacou? Então, isso é algo que tu adquire, assim, com alguns anos, sacou? Trabalhando nessa empresa. E tu tem que ter a questão do budget mesmo, sacou? Tipo, de saber gerenciar recursos. De gerenciar pessoas, não. Mano, é saber, ó, se eu for por esse caminho aqui, eu vou estar gastando tanto dos recursos da empresa com isso aqui, parar. Porque, mano, o que vai te dar o leverage quando tu for pedir uma promoção, nesse tipo de coisa, é tu falar, meu irmão, ó, fiz essa parada aqui que tá economizando agora pra empresa tanto dinheiro por mês, não sei o que lá. Então, mano, é tipo, tu É gerar lucro, né? você É gerar enxergar o valor do o seu lucro valor, ali. sacou? Tipo, mostrar que tu tem valor porque a empresa precisa, tem a necessidade de ter você, sacou? Não, você não pode ser um cara engessado, sacou? Tem que ser um cara flexível que vai conseguir trabalhar no que eles colocarem você para trabalhar. Então, é isso aí, Carol.
conhecimento técnico, conhecimento do produto em si, sacou? Por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente não pode ir por esse caminho, entendeu? E sempre olhar o lado financeiro, que vai trazer benefício financeiro para a empresa. Eu acho que esses três aí combinados você vai ser sênior em qualquer empresa. Você falou aí do conhecimento técnico, perfeito. Quando você fala assim, conhecimento do produto, é o conhecimento do business, né? Conhecer ali o negócio que a empresa está fazendo. O que é lucrativo, o que não é, isso, por o que é exemplo, bom, o que não é. Questionar, não ser um mero executor de por exemplo, se eu sou um cara, sênior, velho. Eu sou o cara que desenvolve, sei lá, aplicativos web, todos fazendo site, certo? Cara, se eu sou um sênior nessa área, eu vou e mudo, sei lá, para Web3, sacou? Mexer com blockchain. Mano, eu não sei. Eu não manjo essas paradas, sacou? Como é que eu vou chegar lá com autoridade e falar, mano, ó, vamos fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma? Eu não vou ser um sênior sacou? Em blockchain. Então, você tem que reconhecer isso, velho. Você tem que ter o domínio da área que você está trabalhando, saca? E aí você pode sim se tornar um sênior dessa área. Agora, pô, se você for migrar para outros ramos, cara, tipo, você querer ser sênior nesse ramo, tipo, dá para ser. Dá, mas. Você tem experiência, mas você sabe que vai ter um leque ali de um pouco a menos do conhecimento técnico. Isso, mas dá para você se adaptar. Quando você tem conhecimento, você consegue migrar, cara. Se você é um cara que está disposto a aprender coisa nova, qualquer tecnologia que jogar na sua frente, você vai conseguir absorver. Mas você se considerar. E o quanto que tem que saber lidar com pessoas aí? Eu acho que uma coisa que o pessoal não fala muito lidar com pessoas. Acho que eu coloco até acima do seu nível técnico. Soft skills pesa mais do que o que você sabe realmente sobre programação. Se você não for desenvolvendo bons relacionamentos, sacou? Ao longo da sua carreira, a chance de alguém te chamar num futuro é mínima. Indicação é muito forte, sem dúvida. Não tem jeito. Indicação ajuda, tanto que eu já mudei de times aqui dentro da Microsoft, né? E, tipo, para os times que eu vou, geralmente alguém que vai, gostou, não sei o que, não, eu vou indicar o Daniel, o Daniel vai, consegue. Então, assim, é muito disso, sacou? E, tipo, como você se apresenta, sacou? Você vai ter várias reuniões. Então, assim, se você for um cara muito técnico, sacou? Mas tu não sabe traduzir. Isso é outra coisa que um sênior tem que ter, cara. É tipo, se tu é um iniciante, aí tu quer falar os termos tudo bonitinho, né? Não sei. Techniquez. Não dá pra falar techniquez demais. Sênior, ele vai chegar assim, ele vai saber que ele tá falando com uma pessoa que não tem o conhecimento técnico que ele tem. Então, ele vai, meu irmão, deixar as coisas mastigadinhas, assim, para a pessoa conseguir entender, entendeu? Então, o sênior tem que saber se comunicar bem dessa forma, entendeu? Então, o soft skill, eu acho que pesa muito nisso. Você tem que ser um cara que tem que saber se comunicar, entendeu? Mostrar o porquê você está fazendo uma coisa, porquê não vai fazer outra coisa. Porque, cara, aqui na empresa você vai se relacionar com PM, com Program Manager, sacou? São várias pessoas de outros departamentos que você pode vir se relacionar, sacou? Que não são pessoas relacionadas à tech. Então, isso é outra coisa, sabe? Tipo, eu não só estou falando... Tem que conseguir fazer esse pessoal entender, né? Não dá pra se fechar no mundo. Isso, exato. Ele que se vire. Caramba. Agora, depois de 5 anos aí, o senior em conhecimento com certeza já veio, mas não, tem que ser esse ano. Não foi esse ano, aí... O que o Daniel vê ali que é imprescindível para a galera que está buscando trabalhar numa empresa americana, seja talvez mudando de país, você já falou aí que não tem muito mistério o ambiente de trabalho, seja trabalhando remoto. O que a pessoa precisa em termos como profissional para dizer assim, ó, você é um profissional com o mercado? Não ter medo de falhar, tipo, começar. Se você quer entrar na área de TI, cara, começa. Todo mundo teve que começar em algum ponto. Se dedicar bastante a algoritmo, programação, praticar bastante isso. E outra coisa que eu não falei é a questão de falhar, cara. Eu falei muito em entrevista. Eu acho que nem mencionou isso aqui, né? Mas assim, antes de eu passar, tipo, e até dentro da Microsoft, eu falei muito em entrevista. Então, tenha conhecimento, tenha noção disso, que você vai aplicar para várias empresas, você vai falhar em várias empresas, sacou?
E não desistir. Seja gentil com você mesmo, sacou? Tipo, saiba administrar o seu tempo, sabe que você vai ter outras prioridades, mas que tente focar o máximo que você conseguir nos estudos. Porque, mano, vai chegar na hora da entrevista lá, quando é que ele se vira nos 30, resolve código pra mim, 5 horas de entrevistas, tu vai ter que estar preparado mentalmente, sacou? Pra tu aguentar isso. E também estar preparado com os conhecimentos técnicos. Então, eu falo que não desista no primeiro não, continue se incentivando, que o seu sim, cara, você é surpresa de um sim. É um vestibular que você pode tirar infinitas vezes, sacou? Falhou numa empresa? Vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. E o seu primeiro sim vai vir, sacou? É claro que o meu cenário é diferente, eu não estou no Brasil trabalhando remoto para os Estados Unidos. Para mim é mais fácil eu conseguir algumas empresas por aqui mesmo. Depende. Eu entendo até que às vezes seja até mais competitivo o mercado americano. Não sei. Não, é competitivo. É uma impressão que eu tenho. Sem dúvida, não deixa de ser competitivo. Mas eu imagino que, assim, não sei quantas vagas tem aberto para contractors, né? Então eu não posso estar falando. Eu imagino que sim. Não, mas quando a gente fala é mais num contexto geral, porque no final das contas, hoje a gente vive o cenário parece que está encolhendo. São os primeiros sinais. Isso. Então a gente viu layoffs e tal. Eu particularmente tenho outra visão disso. Eu acho que é um ajuste natural que acontece, contratou demais, tira o excedente, recontrata, mas sempre vai ter vaga para quem está de acordo, resolvendo o problema, bem formado, ganhando conhecimento relevante para entrar numa vaga e desempenhar um papel. Aí a pergunta que eu te faço. Hoje você vivendo aí, o mercado americano, numa Big Tech, você enxerga, você se sente ameaçado com esses layoffs, essas demissões que estão acontecendo, ou ou você partilha um pouco da minha visão, que eu vejo isso um ajuste natural, porque contratou demais, atira o excedente, enfim. Que o profissional realmente bem capacitado não, eu tá nem concordo perto 100% com você, cara. Essa questão do layoffs, né? Tiveram, sei lá, 10 mil pessoas que foram demitidas da Microsoft. Então, assim, eu poderia estar nessa vaga, sacou? Não estive e posso estar na próxima, assim. E isso é algo que eu tô tranquilo, sabe? Sei que desempregado eu não fico. Não tenho medo se eu for mandado embora amanhã, sacou? Eu sei que vou tirar até um tempinho de férias, sacou? Tipo, relaxar um pouco da cabeça até conseguir um outro emprego. Mas é uma área que tem muita demanda, cara. TI não forma tanto quanto, por exemplo, sei lá, medicina e direito. Cara, tem advogado sendo formado a rodo, né? Mas não precisa de advogado, sabe? Sim. Agora, TI não, é um curso que forma poucas pessoas, mas que, cara, qualquer departamento, qualquer área precisa de TI, sacou? Se tu for olhar na medicina, cara, qualquer produto que eles usam lá de computador, tem um cara de TI que criou aquilo ali. Olhar, sei lá, o departamento da polícia, tem o cara da TI que criou todo o software. Então, assim, tem demanda, sacou? Demanda tem, cara. Claro, você pode ganhar bem ou não, né? Mas, empregado, é difícil ficar. Porque vende-se muito hoje, é uma preocupação minha, um dos propósitos desse podcast é esse, é que o sucesso ele é possível. Os caminhos não são impossíveis como parecem. Na verdade, existem vários deles para chegar no mesmo lugar. Mas eu não vejo de forma alguma um programador sendo formado em 3 meses, não do zero. E essa vende-se com a falta da mão de obra, surgiu muitos cursos, surgiu muita digamos assim, propaganda de rápido você ganha em dólar, rápido você ganha 5 mil reais, rápido. Não foi rápido. Se você pegar a minha trajetória, foram muitos anos de estudos e aprendizados. O que eu acho está um pouco reduzido diante da demanda. Mas ainda assim, não é um negócio que em 2 semanas ali você vai aprender no Google rapidinho. Então é um caminho árduo. Você, por exemplo, eu lembro de, a gente fez matéria junto, tomava pancada pra caramba, tinha que estudar, vinha a nota ali, às vezes, na média, a gente sobrevivemos à matéria, e hoje, por exemplo, você está no topo da carreira. Como é que se vê ali, qual é a mensagem que você deixa para quem está passando por esse processo e está ali, às vezes, até desconfiado se dá conta do curso de TI ou de exercer ali? Se você é uma pessoa que você está focado, quando eu entrei na UNB, eu não estava focado, sacou? Então, meus primeiros anos da UNB foram jogados assim fora, tipo, não coisa, saca? Quando eu já volto focado, é outra pegada, sacou? Então, tipo, você consegue aprender muito mais, absorver muito mais se você quer aquilo, sacou? Se você quer aquilo, se é algo que você tá buscando para você e você vai se dedicar àquilo, sabe? Agora, quando não é,
quando você tá, não sei, vou fazer, mas tem uma segunda opção, não sei o quê. Tipo, se você não prioriza, mano, você não vai ficar bom no negócio, sacou? Então, o que eu recomendo quer fazer TI? Quer, mano, se joga. Tipo, se quer fazer um nível superior, faz um nível superior, sacou? Mas assim, tenta absorver o máximo de conhecimento, cara. Cola com as pessoas certas, entendeu? A galera tipo rato, se incentivar, que vai te abrir portas, entendeu? Não desperdiça seu tempo, porque eu sei que eu poderia ter chegado até no patamar melhor se eu tivesse valorizado os primeiros anos de universidade, se eu tivesse corrido atrás. E eu sei que eu joguei tempo fora, né? Então, eu recomendo isso. Como você falou, mano, você não vai virar especialista em é isso, velho. Eu acho tão absurdo alguém falar um negócio desse. Eu pergunto porque, assim, é o que Não acontece, vai, né? mano. Você tem Você que começar encontra, com não é o muito básico, você tem que difícil. pegar a lógica de programação, sacou? Não importa a linguagem, não importa a linguagem. Você tem que pegar a lógica primeiro, como é que você, o que é um programa, sacou? Como é que você resolve determinado problema que você tem para resolver, como é que você passa isso para código. Depois que você pega uma lógica legal disso, aí tu pode passar para as frameworks, sacou? E virar especialista em alguma stack específica e tal. Mas não se iluda, tipo, não vai ser um processo fácil, sacou? Mas tem que começar. Em algum momento tem que começar. Então, se dedicar a começar o quanto Show. antes e isso aí. O último tópico que eu tenho aqui, até pra gente não estender demais, que é um bate-papo ali bem dinâmico, assim, eu até tentei um formato diferente aqui com você. Bem mais falado, que às vezes a gente conta história Cara, e eu me demais, repito passa de muito, uma bicho. hora, o Então, negócio não acontece. Não, aqui é legal, mas meu papel aqui é tentar conduzir a gente fazer os cortes certos aqui. Cara, você entrou ali lá 5 anos atrás com US$ 75 mil. O que é a faixa salarial de um senior numa Big Tech hoje? Não precisa falar seu salário, assim, mas o que varia? Acima de 150? É perto de quando eu 200? entrei na É mais Microsoft, de eu ganhava mais 200? de 75. 75 foi a primeira oferta que eu recebi. Na Microsoft eu já recebi, tipo, Entendi. perto dos 100, né? Porque hoje, é isso que eu ia falar, hoje os seniors no Brasil que estão indo bem, estão batendo ali US$ 100 mil, alguns um pouco mais. Tem um pessoal fora da Uhum. curva que já está um pouco longe aí, passando de 150. Mas, por exemplo, mesmo na realidade americana, US$ 100 mil ano já é um Uhum. primeiro marco ali na carreira, né? Então, hoje a gente está muito longe dos salários. No final, a minha pergunta é: o que oferecem para o pessoal aqui no Brasil como contractor? Tá nessa faixa ali, vamos botar de 80 a 100. Pronto. Às vezes o pessoal pede um pouco menos, porque tá. E o que ganha um sênior de verdade aí Cara, vai no mercado depender americano? da sua localização, sacou? Tipo, eu ganho menos do que a galera que tá localizada lá em Seattle ou em Tem, Então tem. tem essa Quando eu variação saio de aí de. Seattle e eu decido vir pro sul, eu recebi um corte do meu salário, sacou? Eu passei a ganhar menos, porque eu tava Caramba! morando em um estado que o custo de vida é menor, então a Microsoft cortou. Cortou meu barato, né? Uhum. Mas, enfim, eles fazem isso. Então vai mudar muito, cara. É difícil eu te dar, tipo, uma estimativa assim, mas, ó, eu imagino que pra sênior, cara, vai ser acima de 150 certeza, sabe? Tipo, pra qualquer sênior dessas Big Tech aí vai ser de 150, assim, pegando, claro que se você tiver lá para aquelas bandas de São vai ser, Vale, Califórnia, aí vai. enfim, Só. tipo, vai mudar muito, sacou? E é o que eu te falei, tem uns níveis lá, né? Tipo, dessas Big Tech, eles têm sênior, ele vai ter, sei lá, o sênior um, Uhum. sênior 2, sênior, enfim, sabe? Tem uns subníveis, né? Então, dependendo do que você entrar, vai mudar isso aí, sabe? Mas, assim, tipo, no geral, assim, se for dos Estados Unidos, eu imagino que seja Se hoje fosse te contratar como senior por 100 mil dólares dólares, como isso tá sênior. fora de cogitação. Isso é um salário de Nossa, aí júnior. zero, É. zero chance. Não, tem, não, 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 não abre nem o e-mail. É legal ter essa noção, porque às vezes o pessoal pede muito uhum. baixo, faz uns pedidos muito baixos. E claro que isso é uma negociata, mas assim, é possível e não impossível. Porque US$ 100 mil, assim, é o salário que o americano não quer mais. Mas assim, é Não faz importante você parte da lembrar também que, realidade mais. tipo, quando você tá nos Estados Unidos e você tá ganhando em dólar, você tá gastando em dólar, sabe? Tipo, tem essa diferença também. Quando você tá no Brasil, você tá ganhando em dólar, mas tá gastando em reais, tipo,
Claro que vai ter coisas que vai ser mais barata aqui. Não, o poder de compra é bem diferente, então, claro. tipo, é natural que, querendo ou não, quem tá aqui vai receber um pouco mais, porque, pô, tu tá gastando em dólar e tu termina... Então, Sim. tem essa também. Então, assim, se você tá do Brasil e você vê uma oportunidade de $100 mil, sabe? Por exemplo, se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu aceitaria uma oportunidade de $100 mil. Ah, É esse o meu prova... ponto, entendeu? Que é um salário que, assim, então, pra gente seria muito bom, mas tá numa margem de negociar para que o cara não vai conseguir alguém de lá. Então faz Exato, tem sentido que ele ser vantagem. contratar a gente aqui. Esse é ter E, essa visão do range. Porque se você chegar pedindo $180 mil, se você não for um cara muito fora da curva a ponto de só existe você de contratar de outro país, não vai fazer sentido. Vai sem encontrar dúvida, alguém sem aí dúvida. É dentro. justamente isso, cara. Tu tem que pensar assim, por que a empresa está procurando funcionário fora? É porque quer pagar menos, sacou? Então, aí você não vai pedir o que eles vão, o mesmo tanto que eles vão contratar alguém aqui. Então, tem essa. No final, o desafio aqui é encontrar o quanto que é uma boa pedida, que fica interessante lá e Exato. muito bom pra gente, entendeu? Hoje, parece que o senior ali, se a gente beira ou fica perto dessa margem de 100 mil, tá interessante. Que a gente tá falando aí de R$ 40 mil no Brasil. Que, Então, Ian, eu muito saí do bom, Brasil né? ganhando, sei Muito lá, bom. R$ 4 mil, cara. R$ 4 mil. Isso foi, tipo, era coisa muito pouca. Aí, 40. Nossa. Exatamente. Então, no final, a mensagem é essa, é para abrir os olhos da galera que esse caminho pro dólar é inevitável para quem quiser prosperar financeiramente, tecnicamente. E não é absurdo pensar que, dependendo da empresa, pode levar para os Estados Sim, sim. Unidos, como alguns casos. Tem empresa que o cara entra no Brasil e muda. Tem gente que se casa com a americana, né? Tem vários caminhos diferentes. Não tem certo e errado nessa história. Tem qual foi a Perfeito. trajetória de cada um. Eu, por exemplo, não tenho muito interesse em sair do Brasil hoje. Acho que está muito legal o jeito que as coisas estão acontecendo. Mas é isso, cara. Acho que, por fim, aí, quem quiser trocar uma ideia com você, bater um papo, te fazer alguma pergunta, te encontra onde? LinkedIn, Instagram, onde é que você LinkedIn, responde eu normalmente? sempre tô olhando, né? Tá por Tô lá, online, né, vendo o que é que né? tá Sempre online. acontecendo, as posições que estão abertas e tal. Mas aqui também no Instagram, sinta-se à vontade aí, quem quiser entrar em contato. É, pode mandar perguntas. Show demais. Alguma última mensagem aí que você quer deixar Cara, pra galera? TI muda vidas, cara. Mudou minha vida, assim. Cara, não consigo nem. É outra realidade. O que eu vivo hoje, sabe? Tipo, você olha o Daniel quando saiu do Brasil 5 anos atrás e as coisas que eu consigo ter hoje, sacou? Tipo, o conforto, cara, a qualidade de vida que eu consigo dar pra minha família, sacou? Tipo, coisas que minha. Agora você tem uma filha Cara, pequena, né? Você tá podendo bicho, quando eu acompanhar o paro pra trabalho de pensar que minha casa, filha né? nasceu Isso. dona de casa, hein? Dona de casa, pô. Tipo, eu tenho uma casa, eu não tenho nem 30 anos ainda, eu já tenho uma casa, sacou? Então, tipo, coisas que, mano, assim, sabe? Eu tô morando Uhum. na Hoje você Carolina tá do morando Sul. aonde? Então, Tá. como eu Legal. falei, cara, TI pra mim é uma ferramenta para conseguir as coisas que eu quero pra minha vida. Sacou? É a única coisa que eu sou decentemente bom, que eu sei fazer, então eu vou continuar fazendo isso porque eu sei que vai me dar dinheiro suficiente para dar um conforto bacana pra minha filha. É isso, TI pra mim é isso, sabe? Mas eu sou muito grato ao Daniel, 17 anos, que Show. fez essa escolha, que escolheu engenharia de computação e que soube aproveitar as poucas não, que tive muitas, as oportunidades que foram me dadas ao longo do caminho. E é o que eu desejo aí para qualquer pessoa que esteja entrando nesse ramo. Bacana. Cara, acho que encerra por aqui. Agradecer demais a participação. Mensagem que você deixa aí, cara, morando em outro país, numa posição de destaque, eu acho que pesa muito essa mensagem. Vou mostrar que é uma pessoa real, que teve uma trajetória, chegou até lá. E, pô, é possível. Claro que teve várias aí, digamos assim, pulos do gato que você foi tendo sacadas que. Mas, pô, é possível. Não é algo que, meu Deus, vocês não vão conseguir. E, cara, parabéns demais aí, muito bonito esses desafios aí, e até encarar mesmo essa mudança, tomar a decisão de mudar de país não é muito simples, não é todo mundo que tem essa coragem, assim, e só agradecer aí por você ter investido esse tempo aqui pra gente. Eu É agradeço isso. a oportunidade, Obrigadão. viu?
Até a próxima. Ótimo trabalho que você vem fazendo aí, é muito necessário, então parabéns mesmo. E é isso aí, cara. Ansioso para ver os próximos capítulos aí também. Falou, tchau, tchau. Valeu!